Boa noite, Carlos. Boa noite, Elide, Jandra, Eliana, Marisa, Virgínia, Mercinha, Elaine, Elvira, Renatinha, Ana, Laine. Algumas pessoas eu não consigo identificar porque o nome do Instagram eu não conheço, mas as que eu conheço, a Cláudia, a Ana, a Denise, a Shirley, o Theo, o meu amigo Daniel, Cidinha, pessoas queridas, todos são queridos, né? Muito bom. Dona Joana, Célia. Gente, a gente fica com medo danado de ser injusto, né? De falar os nomes de alguns e não falar de outros. Então, vou desejar a todos uma boa noite, pedir que todos vocês se unam a mim aqui em vibrações para que a gente possa trazer uma live que seja boa para todos nós, inclusive para mim, né? Porque quando a gente fala, o primeiro ouvido é o nosso. E muito legal ver todos entrando aqui. Então, beijo. Vou tentar não falar mais os nomes para não deixar ninguém de fora, tá bom? Bom, a gente vai começar dando os nossos avisos, que são sempre tão importantes, né? Porque fazem parte da nossa casa. Então, a família Caminho da Luz, como alguém disse aqui, né? Está reunida e nós vamos dar os nossos avisos, atualizar aqui. Então, vamos lá. O nosso Caminho da Luz está aberto, com plantões de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 15. Nesse plantão, você pode acertar as questões do Clube do Livro, acertar boletos, associar-se, comprar máscaras, participar lá da nossa livraria, só lembrando que a livraria não funciona aos sábados, mas de segunda a sexta está aberta. E olha que legal, chegaram as agendas e os cadernos, modelos novos, né, para 2021. Então, você já pode, né, ir lá e adquirir as novas agendas e os novos cadernos. Bom, nós há alguns 2 meses atrás lançamos a campanha Minha Urna Faz o Bem, né, das questão das notas fiscais, que a gente tinha uma grande digitação, de repente caiu, então nós lançamos essa campanha. Então hoje nós estamos aqui para agradecer, porque nós conseguimos, com a ajuda de todos vocês, atingir a nossa meta de voltar a digitar 50 mil notinhas por mês, e se conseguimos, por que não vamos conseguir mais, né? Então a gente continua contando com a colaboração de todos, levando a sua urna lá no comércio que você conheça, tal, para poder angariar essas notinhas para nós, tá bom? Também estamos com uma campanha de angariar alimentos e itens de higiene e limpeza para os nossos abrigos. Nossa rede social, né, no Facebook e tal, nós temos lá as listas de necessidades. Então, se você puder contribuir com alguma coisa, com algum item, leve lá na Rua Managé, número 78, das 10 às 14 horas, de segunda a sexta. Ou, se preferir e puder, nós temos também lá nas redes sociais os números das nossas contas correntes, caso você prefira fazer
essa contribuição em dinheiro, tá bom? Também, olha só, quero dar uma boa notícia, né? Ontem foi terça e segunda, né? Então, segunda a Cláudia e na terça o Marcelo. Não, tô fazendo confusão, a Cláudia foi na aula. Ai, desculpa, gente. Nós falamos sobre a questão das camisetas, que nós queremos dar um presente para as nossas crianças do CCA e não tínhamos como, então nós estamos fazendo uma campanha para dar uma camiseta. E aí a gente precisava de R$ 6.460 para poder honrar esse compromisso e dar aí as camisetas para as crianças. Ontem nós estávamos com 3.560, hoje nós estamos com R$ 4.560, então falta só R$ 1.900. Então a gente continua contando com a colaboração aí de todos que puderem, tá? Nos ajudar. Também estamos já começando a divulgar que no dia 20 de dezembro faremos uma belíssima, olha, vocês não podem perder, uma lindíssima comemoração de encerramento deste ano, porque a família Caminho da Luz está unida, né? E o Natal, ele tá aí, vai acontecer, né? Então nós precisamos comemorar e precisamos fazer essa festa comemorativa. E aí ela vai acontecer pelo YouTube no dia 20 de dezembro às 14 horas. E a gente está pedindo para que, se você puder, nos horários de plantão da secretaria, até o dia 4 de dezembro, que seria na próxima sexta-feira da próxima semana, vá lá no Caminho da Luz, deixe uma mensagem. Nós montamos uma árvore de Natal na entrada, deixe uma mensagem lá. E se puder, traga uma foto do seu rosto impressa no tamanho de uma folha de sulfite, no tamanho A4, e deposite numa caixa que está lá junto da árvore. Essa foto pode ser ou preto e branco ou colorida, porque ela vai estar envolvida ali durante a nossa comemoração, ela vai estar lá fazendo parte da comemoração, tá bom? Estará estampada no salão, compondo a plateia virtual. E para encerrar, nós continuamos recebendo doações para o Mercalar, lá no A Caminho da Luz. Bom, então vamos lá. Eu vou pedir desculpas para vocês, mas eu tenho uma dificuldade aqui com o som. Todas as vezes que eu fiz live, que eu tentei colocar uma música, eu tive dificuldades, ficou muito baixo, tudo mais. Então, hoje eu vou pedir licença para vocês, não vou colocar música, vou chamar o meu amigo, que é uma pessoa muito querida, que a gente está morrendo de saudade, então ele vai vir aqui fazer a prece de abertura para nós, mas eu vou pedir desculpas a vocês e não vou colocar música, tá bom? Então vamos lá, procurar o meu amigo. Onde ele está? Já vi você aqui. Amei, amigo. Chegou! É o... Tudo bem? Peraí, deixa eu pegar mais luz aqui. Tudo E bem? Olá, boa noite. Dá boa noite aí pro pessoal. boa noite, galera do Caminho da Luz, boa noite, família. Agradecer por essa oportunidade de estar com vocês aí, como vocês sempre me ajudam. Obrigado. Que é isso? Estamos todos juntos, né? Então eu vou pedir para você fazer Com a prece certeza. de abertura para nós, tá bom? Uhum, E pode, depois da prece, fazer um Pai Nosso, que vai ser a nossa certo. abertura, tá bom? Ok, só um minutinho. Nesse momento, vamos cerrar os nossos olhos
e nos dirigir em pensamento ao caminho da luz, focando com todo o amor no nosso querido Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao querido Cristo, para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos oportunidade de melhor vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher os frutos da fé viva que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinamentos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco agora e sempre, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Theo, querido, você quer ficar aí? Quer sair, voltar? Eu saio e volto depois. Tá bom. Então eu vou te desconectar e te chamo de novo depois. Obrigada, viu? Por enquanto. Eu agradeço. Obrigado. Fica vibrando por aí, hein? Obrigada, Lúcia. Obrigada, amigos, todos que estão me desejando boa live. Então vamos lá. Primeiro eu quero fazer justiça. Já que eu vou falar hoje de justiça, eu vou fazer justiça. Porque logo que eu comecei aqui a live, eu disse que na segunda-feira a Cláudia tinha feito a live. Na verdade, eu me confundi. Quem fez a live foi a Leila e foi uma belíssima live, não é? Porém, eu me confundi, porque a Cláudia, na verdade, o que ela fez foi o nosso estudo da psicografia. Porque na segunda-feira à noite, em seguida da nossa live, nós temos o estudo da psicografia. Então, foi ela que fez, por isso que eu fiz essa confusão. Mas, justiça está feita, vamos falar de justiça da reencarnação. É um tema espinhoso, não é? Então, a gente vai começar falando um pouquinho do conceito de justiça, né? Porque nós queremos falar aqui de justiça da reencarnação a partir da nossa visão espírita, a partir do que a codificação e as obras complementares nos trazem. Porém, quando a gente fala de justiça, nós precisamos levar em consideração o que nós, aqui na Terra, entendemos como justiça, não é? E a justiça, ela é uma coisa que depende muito da cultura, das tradições, do tempo, da época, não é? Nós temos conceitos que permeiam a justiça, mas que não são, vamos dizer, exatamente iguais para todos os povos, porque dentro das culturas diferentes existem conceitos diferenciados de justiça, tá? Aliás, como muitas coisas na Terra, né, não existe um conceito único de justiça. Então, a gente falando um pouquinho de justiça, a gente precisa falar de igualdade
e de equidade. Por quê? Quando a gente fala lá na Declaração dos Direitos Humanos, né, nas leis lá da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade, fraternidade, essa questão da igualdade, ela é meio que um bordão, é falado muito, fala-se muito, principalmente em questões políticas. E nós estamos vivendo um momento político, né, com eleições no nosso país. Porém, a igualdade, ela pode ser injusta. Não é? Parece que não, mas ela pode ser injusta. Porque igualdade nivela todos por uma mesma régua. Mas nós somos absolutamente diversos, diferentes. Então, se eu fizer algo com igualdade para todos, do meu ponto de vista, eu posso prejudicar quem não tem condições de de ser tratado com aquela igualdade. Por isso, nós precisamos de equidade e não igualdade. E por que eu estou falando isso? Porque lá no Livro dos Espíritos, quando a gente fala de justiça, e principalmente quando se fala de reencarnação, fala-se de equidade, mas a gente vai falar disso mais lá para frente. Então, o que a gente quer deixar posto aqui, né? Que para que algo seja justo, precisa ser bom para todos, mas não exatamente igual para todos. Eu vou dar um exemplo assim comum do nosso dia a dia para que todos possam entender. Por exemplo, se você entra num ônibus, né, no transporte público, existem lá alguns bancos que são reservados para pessoas idosas, né, pessoas com necessidades diferenciadas e tudo mais. Se nós fôssemos falar em igualdade, não deveria ter bancos diferentes para que algumas pessoas tivessem o direito de sentar, enquanto outras não, não é verdade? Porque se é igual para todos, por que uma pessoa com maior idade tem mais direito de se sentar do que uma outra pessoa? Compreendem? Então é assim, eu preciso fazer coisas diferentes para que todos sejam tratados igual. Porque uma pessoa que tenha mais idade pode ter maiores dificuldades, maiores questões de saúde. Uma pessoa mais jovem, se ela ficar em pé, ela consegue se segurar, enquanto que uma mais idosa, se ela lá a condução der um tranco, ela pode sofrer uma queda, porque não tem a mesma vitalidade nos braços, e essa queda, que para um poderia ser um arranhão, para uma pessoa mais jovem poderia ser um arranhão, para uma pessoa mais idosa, pode trazer, por exemplo, uma fratura de fêmur, porque existem diversas questões que envolvem aí tudo isso. Então, assim, só para deixar claro que não há como se ter uma igualdade absoluta, porque as diversidades precisam ser observadas, correto? Então, tá bom. Então, quando a gente lê na lei humana tudo isso, e a lei humana, em vários casos, contempla isso, muito embora em outros não contemple, a lei humana, como eu disse, ela é falha, não é? Porque ela se baseia na cultura, ela se baseia na tradição, ela se baseia em preconceitos. Se nós observarmos há 20 anos atrás, coisas que eram consideradas normais, hoje são vistas como preconceito. Hoje temos uma outra definição. As leis mudam, não é mesmo? Nós vamos fazendo lá os enxertos na nossa legislação, na nossa Constituição, no caso do Brasil. Então, na humanidade, no ser humano, para nós, para os encarnados, a justiça é algo ainda muito difícil de ser compreendido. Isso nós estamos falando do todo, né? Das leis gerais que regem a todos. Mas e dentro de nós? Os nossos conceitos pessoais do que seja justiça
ou injustiça também são muito derivados dos nossos conhecimentos, daquilo que nós trazemos como conceitos aprendidos em família, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós temos como símbolos, ou seja, também o nosso conceito do que é justo e do que é injusto passa pelo nosso filtro. Então, como que a gente vai resolver esse problema, não é? Quem resolve não somos nós, é Jesus, porque na justiça divina e nas palavras de Jesus, em Mateus, no capítulo 16, versículo 27, o que ele diz? A cada um segundo as suas obras. Então, ele fala de equidade, não é? Ele não fala de uma igualdade absoluta. Usa esse princípio de que a cada um segundo as suas obras, as obras de cada um são diferentes. E nós conhecemos isso aqui, das obras de cada um, das nossas, né? E bem pouquinho mesmo, porque muitas coisas que a gente pensa como coisas que são certas, não são, né? Aos olhos da justiça divina. Então, prevalece para a justiça divina, para o entendimento do que seja justiça. Aqui, no nosso caso, quando a gente está falando de justiça da reencarnação, a cada um segundo as suas obras, conforme nos disse Jesus. Então, nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, nas leis morais. Nós temos nas questões de 873 a 879 a lei de justiça, de amor e caridade. Interessante, né? Kardec, ele coloca uma lei só, justiça, amor e caridade. Não tem uma lei de justiça, uma lei de amor e uma lei de caridade, tá junto. Isso que é para mostrar para nós que, embora Jesus tenha nos dito a cada um segundo suas obras, e essa é a justiça da equidade divina, é dito também que na lei de Deus existe a justiça, o amor e a caridade. Olha só, é mais amor e caridade do que justiça, não é? Porque existem os agravantes, os atenuantes, existe assim, ó, eu enxergo isso aqui, que é o que eu tenho condição de ver com o meu entendimento atual. Deus olha o todo. Deus sabe de todos os acontecimentos do nosso passado, tudo aquilo em que nós estivemos envolvidos, tudo aquilo que nos faz ser quem somos e como somos hoje. Então, por isso, lei de justiça, de amor e caridade. E nesta lei, nós temos lá na questão 875, como se pode definir a justiça? Então, a resposta dos espíritos é: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Dá outro nó, não é? Porque direito também é uma coisa complicada, não é? Se nós olharmos nos direitos, o que é meu direito? Né? Nós temos umas noções bastante equivocadas sobre direito, porque nós olhamos o direito do alto do nosso bem-estar. Então, sempre nós vamos pensar em direito tudo aquilo que é para o meu bem-estar. E nós temos, às vezes, noções bastante equivocadas do que seja o meu bem-estar, né? Do que é que eu preciso, do que é que eu não preciso. Então, enfim, essa resposta do Livro dos Espíritos dá muito o que pensar. É uma frase, mas dá muito o que pensar, não é? E nós temos lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem de Lázaro sobre o dever, não é? E ele fala que o dever começa quando a gente atrapalha o direito do nosso próximo, né? Quando a gente ameaça a tranquilidade do nosso próximo. Então, há muito que se meditar quando se fala de justiça, de direito, não é? Só que nós precisamos ver também a questão 875A, né? Que Kardec ele não era fácil também, deve ter dado um trabalho danado
para os espíritos da codificação, porque ele não se contentava com uma resposta que não deixasse muito claro, né, o que estava se querendo dizer. Então, ele não se contentou com essa resposta aí, dizendo que a justiça consiste em respeitar os direitos dos demais. Então, o que ele pergunta? E o que é que determina esses direitos? Olha só. Então, os espíritos respondem: duas coisas, a lei humana e a lei natural. Então, a lei humana é isso que eu falei até agora, né? Os conceitos de justiça, de igualdade, de equidade, de cultura, de tradição, que vão estar sempre de acordo com aquele tempo, aquele povo, aquela questão, aquela cidadania daquele local onde se está aplicando a justiça, para que se determine os direitos. E a lei natural. Aí a lei natural, o que é a lei natural, não é? Ele completa dizendo: tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabelecem direitos que podem ter variado com o progresso. Então, o que era lei no passado pode não ser agora. O que era direito antes não é agora. O que não era direito antes é direito agora. É o que eu disse. Vai mudando conforme o tempo muda, né? Mas o direito que existe no mundo, eles completam, ele só regula as relações sociais. Porque na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Quando você fala de tribunal, né, e consciência, a gente lembra da questão do Livro dos Espíritos, que fala onde está escrita a lei de Deus, né? Na consciência. Então, essa lei natural, essa lei de justiça, de amor e caridade, quando a gente fala de respeitar os direitos, é preciso que a gente consulte a nossa consciência ou ouça a nossa consciência, porque ela está sempre nos avisando das coisas. Então, vamos lá. Deve estar meio complicadinho, né, gente? Mas para eu chegar onde eu quero chegar, eu preciso desenrolar toda essa história de justiça. Aí a gente vai lá na questão 171 do Livro dos Espíritos e vamos falar sobre a reencarnação. E a pergunta é: sobre o que se funda o dogma da reencarnação? E a resposta, como sempre, bem seca e bem certeira: sobre a justiça de Deus. Por isso que nós estamos falando de justiça das reencarnações. Nós temos falado, né, quando a gente fala de doutrina espírita, quando nós estudamos, lemos, assistimos diversas palestras, vemos muitas falas, lemos muitos livros, nós sempre gostamos de falar, e assim como nos diz o Evangelho, que nós estamos aqui para aprender, não é? Que a Terra é uma escola, né? Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo fala que é uma escola, um presídio, um hospital. Porém, nós entendemos que estamos, nesse momento, numa escola. E o que tem na escola, né? Tem um professor e ele dá uma aula e ele explica uma lição e ele traz alguns pontos para que você estude e depois você faz uma prova. A vida é uma escola? Só que a vida tem um problema muito sério, que às vezes eu fico pensando e eu vejo assim: qual é a lição que eu tenho que aprender? É mais difícil do que a escola normal. Porque na escola normal, pelo menos quando eu estudei, né, há muito tempo atrás, você tinha um livro, uma apostila, algo que te indicava: olha, a gente chamava de ponto, olha como é antigo. O ponto é esse, né? Vamos lá, você estava estudando, sei lá, ciências, então você ia estudar lá biologia, não é? Aí
tinha lá as plantas, o tipo de nascimento das plantas, reprodução, não sei o quê, tantas coisas ali. Então você tinha que estudar aquilo e você sabia que você precisava aprender aquilo. A vida não. A vida te traz algumas lições e de vez em quando, juro por Deus que eu não sei o que é que eu tenho que aprender com aquela lição. Eu fico numa dúvida louca, não é? Eu fico pensando, meu Deus do céu, Deus, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com essa lição? Então, para você ver que a gente ainda está nesse caminho, né, de descobrir qual é a lição. E quando Kardec fala aqui que a reencarnação se funda na justiça de Deus, nós ficamos pensando, porque reencarnar traz uma certa complicação. Vamos combinar que todos nós aqui que estamos reencarnados neste momento, estamos tentando entender o que Deus quer que a gente entenda, não é? Que será que nós precisamos aprender com esse momento de pandemia? Que já aprendemos algumas coisas, já pensamos em algumas coisas, mas se você for observar, tem N situações que são diferentes para cada pessoa, a cada um segundo as suas obras. Alguns estão passando essa pandemia com um grupo de familiares, outros estão passando sozinho, outros estão passando em outras condições difíceis, doentes, e cada um tem que aprender alguma coisa. E fica difícil. E às vezes a gente fica, nossa senhora, como é complicado. Então, no livro Céu e Inferno, né, na primeira parte, no capítulo 7, do item 17 ao item 33, Kardec nos fala do Código Penal da Vida Futura. E eu vou pedir licença para vocês para ler algumas coisinhas aqui que vão nos ajudar a gente a entender algumas coisas. Quando a gente reencarna, e quando a gente fala de justiça, de reencarnação, a gente aprendeu aqui, né? Uma das lições que a gente aprendeu é que nós estamos em provas ou em expiações na nossa reencarnação. Então, lá nessa parte do livro Céu e Inferno, o que diz para nós? A reparação consiste em fazer bem àquele a quem se fez mal. Quem não repara suas faltas nesta vida por impotência ou má vontade, encontrar-se-á numa existência posterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele, e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto lhes fez mal. Gente, não dá para dizer que nós estamos na família errada. Não dá para dizer que nós estamos num grupo de pessoas constantemente se relacionando que seja errado, porque está explicadíssimo aqui que essa justiça divina, que o livro dos Espíritos nos fala, essa justiça de Deus, e a nossa reencarnação é baseada nessa justiça. E para pensar nisso, tem uma parte do Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 41, onde Jesus diz, né, porque o capítulo 5 é uma parte do Sermão do Monte. Então, lá numa parte do Sermão do Monte, Jesus diz assim: se alguém te obrigar a ir com ele 1 milha, vai 2. Olha que legal. Então, você está hoje numa reencarnação, fazendo 1 milha com alguém, que você está contando centímetro a centímetro para que essa milha acabe logo, não é? E Jesus vem e fala que você precisa fazer 2 milhas com essa pessoa. É.
Eu assisti uma palestra esses dias do Haroldo Dutra e ele disse uma coisa bem interessante. Ele disse assim que nós temos uma máquina fotográfica no nosso coração. E essa máquina fotográfica, ela vai fotografar as pessoas quando elas fazem algo para nós. E aí, se a pessoa faz alguma coisa para você que te magoa, você tira uma fotografia daquele momento e guarda essa fotografia. E aí passa tempo, passam anos, a fotografia está guardada. E aí, talvez, nessa reencarnação, neste momento, aquilo foi tão sério que não deu para a gente resolver aquele problema. E aí a justiça divina vai nos trazer, numa próxima reencarnação, próximos. Pode ser como parentes próximos, como amigos, como cônjuges, como filhos, não sei. De alguma forma nós vamos nos reencontrar com essas pessoas. Inconscientemente guardados lá no nosso acervo, naquele nosso baú espiritual, vai ter essa fotografia guardada. E aí a gente, quando reencontrar essa pessoa, espiritualmente, né, inconscientemente, a gente vai acessar aquela fotografia e vai dizer: esta pessoa não é legal. Não sei porquê, não entendo porquê, mas não fui com a cara dela. Não quero nada com ela, não dá certo, não é? Mas vamos raciocinar um pouquinho. Lembra no dia 1º de janeiro de 2020, como você pensava e o que você esperava e como você tinha planejado o seu ano? Mudou? Bastante, né? No dia 16 de março, quando a gente soube que iríamos entrar numa quarentena e fechar as portas da casa por 15 dias, depois por 30, depois por mais 30, depois mais 30, mais 30 por 60, enfim, estamos há 8 meses fechados, e não só a nossa casa, como a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, nos orientando a que a gente não reabra, porque não existe segurança ainda. Quanta coisa mudou. Quantas das nossas escolhas feitas para o início do ano mudaram? Quantas daquelas necessidades que tínhamos mudaram? Quantos pensamentos arraigados mudaram? Você pode dizer que hoje você é a mesma pessoa que era no princípio do ano? Que você tem os mesmos conceitos, que você acredita nas mesmas coisas? Não. E nós estamos falando de um ano, de 8 meses. E intensos, é verdade, que vieram como um tsunami, né? Varrer as nossas concepções, as nossas crenças, a nossa zona de conforto mudou. Não é? Nós fomos obrigados a sacudir, levantar, bater a poeira. E nós mudamos. Então, por que aquela pessoa de quem você tirou uma fotografia há 300 anos, 400, não sei há quanto tempo atrás, você tirou uma fotografia dela e guardou lá no seu baú, por que ela também não mudou? Por que você não dá a ela a oportunidade de demonstrar? E era isso que Jesus estava dizendo. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2. Porque na segunda milha, na primeira milha é a milha de suportar, é a milha de observar. A segunda milha é a milha de conhecer. No livro Paulo e Estevão, tem uma fala belíssima de Pedro conversando com Paulo
Paulo se incomoda muito porque Tiago, não é? Vou dar um pequeno spoiler do livro. Espero que vocês já tenham lido, relido, não é? Então vão ter oportunidade de se lembrar. Mas para aqueles que não leram, eu vou dar um pequeno spoiler. Tiago, um dos apóstolos de Jesus, ele, quando os romanos foram lá na Casa do Caminho para prender todo mundo, quando Paulo ainda era Saulo e estava querendo bagunçar tudo, prender tudo, ele entrou e foi prendendo todo mundo. E Tiago, ele, quando percebeu todo aquele movimento, o que ele fez? Ele abriu os pergaminhos da lei mosaica, se ajoelhou e começou a orar à moda dos judeus. E isso fez com que ele fosse visto como alguém que não estava tão convertido assim ao cristianismo. E anos depois, muitos anos depois, quando Paulo, já estava convertido, já estava fazendo suas obras, seu trabalho, ele questionava muito, muito essa questão do Tiago ter feito isso. E, inclusive, porque teve toda aquela questão da circuncisão, né? De obrigar a circuncidar, não circuncidar, enfim. Leiam um livro, gente. É um livro que a cada palavra você consegue, assim, abrir o seu entendimento do que é o cristianismo de uma forma maravilhosa. Então, Paulo estava conversando com Pedro e criticando o Tiago e falando: por que que ele faz isso? Por que que ele se rende ao judaísmo? Por que que ele exige tudo isso? E aí o Pedro diz assim: por intermédio de Tiago, o farisaísmo ascende em caminhar conosco. Ou seja, os fariseus, que eram os perseguidores dos cristãos, por causa daquela postura de Tiago, aceitavam a casa do caminho, aceitavam caminhar essa milha com eles. Pois bem, consoante o ensinamento do Mestre, ou seja, de Jesus, caminharemos as milhas possíveis. Olha que beleza o ensinamento. Pedro está tirando das palavras de Jesus, caminha uma segunda milha, esse ensinamento. Que hoje, naquela época, os fariseus, o farisaísmo, aceitava eles por conta de como Tiago se comportava. E aí Pedro continua: e julgo mesmo que se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Muda a fotografia. Porque os fariseus aceitavam Tiago porque ele se rendia aos cultos judaicos, muito embora o livro demonstre, e ele mesmo fala, ele era cristão, ele acreditava no cristianismo e tudo aquilo que ele fazia era para poder manter uma relativa paz na casa do caminho. Mas aí o Pedro percebeu isso de uma forma tão profunda e deixa como ensinamento para nós. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas, porque na segunda milha, na primeira, você vai aos trancos e barrancos. Na segunda, você vai poder demonstrar quem você é e o outro já vai estar com um melhor entendimento. Traduz isso para a reencarnação. As pessoas que estão ao nosso lado, com quem a gente, como eu disse há pouco tempo, às vezes está contando as milhas, né? Você está contando as milhas para poder acabar logo, sair logo, não ver nunca mais. E, no entanto, Jesus te convida a transformar uma milha em duas, em três, em quatro, porque é isso, é esse o fundamento da reencarnação. É transformar, é ressignificar relacionamentos.
ressignificar aquilo que num momento pode não ter sido agradável, pode ter trazido dor, pode ter havido uma ofensa, um ofensor e um ofendido, e eu estou falando aqui que às vezes eu ofendo e às vezes eu sou ofendida, porque nós estamos em todas essas posições, e aí a gente é convidado por Jesus a ressignificar. Não é apenas você pagar uma dívida, como a gente costuma dizer, porque aqui, quando a gente, a Silvana está dizendo assim, quitar o carnê, né? A gente quita o carnê, o que a gente faz? Ou rasga, ou queima, ou joga fora, ou enfia no fundo de uma gaveta e diz, estou livre. Não, não é isso que Jesus quer. Quando você quita um débito com a justiça divina e por intermédio de alguém, Jesus te convida a caminhar a segunda milha para que esse débito se transforme em amizade, em condescendência, até virar amor. Porque é isso que a gente precisa, é se amar uns aos outros, nos amarmos, né? Estarmos transformarmos as nossas relações em amor. Vai demorar bastante, porque a gente tem um monte de gente, a gente conviveu com muita gente, a gente tinha muitos conceitos diferenciados sobre justiça, errôneos, que faziam parte de certas culturas, de certas crenças, de certos conteúdos nossos, e agíamos, né, de acordo com aquela nossa justiça, ou com aqueles nossos direitos, e não era bem isso. Como eu já falei de Paulo, eu vou falar agora do rei Salomão. O rei Salomão, ele é considerado um dos mais sábios escritores, né? Ao lado de Davi, no Antigo Testamento, que escreveu a maior parte dos Salmos. Salomão, a ele são atribuídos 2 livros, né? Deuteronômio e os Provérbios. Então, lá no Deuteronômio, ele escreve, desculpa, eu estou falando Deuteronômio, eu estou errada, gente, é Eclesiastes, perdão, Eclesiastes. Ele diz assim, que não há um justo, nenhum sequer. E Paulo fala isso. Numa de suas cartas, que eu não lembro agora, ele diz assim, porque não há um justo sequer, nenhum sequer. Por que será que eles dizem isso, né? Algum de nós aqui pode se dizer justo? Alguém que está encarnado nesse mundo de expiação e provas e que não é Jesus, que Jesus era 100% sem pecados, ele veio aqui, ele não reencarnou, ele encarnou, porque ele era um espírito puro, e ele veio aqui para nos trazer lições. Então, Jesus era o justo por excelência. Jesus era aquele que poderia se dizer justo. Fora dele, mais ninguém. Então, Salomão, lá no Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, ele fala, porque não há um só justo, ninguém, nenhum. Ninguém é justo. Mas ele também fala uma coisa que pode nos ajudar. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele diz assim, meu filho, porque ele escreve os provérbios dedicando a um dos seus filhos. Então ele diz assim, meu filho, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha que coisa linda, gente. É maravilhoso. Então, quando nós somos convidados a caminhar mais uma milha, a olhar aquele retrato antigo lá e ver se a gente consegue mudar a imagem daquela pessoa que está ali, que nós pensemos, né, encaminhar essa milha guardando o nosso coração. E o que é guardar o coração? Não é endurecer. Não é endurecer. É entender que o nosso coração é precioso, o nosso sentimento é precioso.
Então, quando você recebe algo como uma ofensa, tira uma fotografia e guarda, é como se um pedacinho do seu coração tivesse ido junto com aquela fotografia. E o seu coração vai ficando ferido, vai ficando faltando pedaços, porque está guardado junto com uma fotografia de alguém que não é mais aquela pessoa, já mudou. Quando vocês se reencontrarem, ela vai estar diferente. Então, nós precisamos guardar o nosso coração. E a respeito disso, Paulo fala que nós temos que usar a couraça da caridade para proteger os nossos sentimentos. Para que a caridade, que é paciente, é benigna, é amorosa, como ele diz lá na carta aos Coríntios, ela vai nos proteger para que a gente não fique tirando pedacinhos do nosso coração, do nosso sentimento, colocando junto lá com aqueles retratos que vão acabar ficando amarelados, velhos, com medo de traça, e a gente, um belo dia, reencontra uma pessoa e vai tirar do arquivo lá aquele retratinho que não tem mais nada a ver com o que a pessoa é e querer se guiar por eles. Então, que a gente possa compreender que, sim, a justiça está muito presente na reencarnação. Mas não é a nossa justiça, não é essa justiça falha, que depende do nosso entendimento, do nosso gosto, da nossa época, da nossa cultura, não. É a justiça de Deus. É a justiça que conhece cada coração. Cada coração. E de acordo com o coração, ela vai nos colocar num ambiente, com algumas pessoas, com alguns relacionamentos, com algumas tarefas, para que a gente caminhe 1, 2, 3, quantas milhas forem necessárias para nos reajustarmos e ressignificarmos todas essas coisas, retratos que a gente guardou e reconstruirmos o nosso coração. Obrigada, gente. Muito bom. Agora vamos chamar o nosso companheiro, que senão não dá tempo, porque eu sempre falo muito. Meu querido Theo, vou te chamar de novo para você fazer o nosso encerramento. Enquanto isso, o pessoal já pega suas garrafinhas e para fazer a fluidificação das águas. Já chamei, vamos lá? Obrigada, pessoal. Vamos lá? Vamos lá. Vamos dessa vibração. Vamos novamente cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, agradecer por esse aprendizado imenso sobre a justiça divina. Vamos mentalizar a figura do nosso querido Mestre Jesus e nos envolver nessa energia sutil e luminosa, percebendo a tranquilidade da paz emanada pelos benfeitores espirituais presentes em nossos lares. Fluidos recaem nesse momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Estes fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos em fé e em esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção, para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e aos nossos próximos. Nesse instante, somos convidados a falar com o querido Mestre Jesus, pedindo a Ele pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre nosso sistema nervoso central
uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte de nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força de nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe de nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar de nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nestes locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós para que, ao tomá-la, possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar pelo nosso lindo planeta Terra e que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Vamos orar pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo. Que a luz do Cristo faça morada nos nossos corações como um todo. Vamos vibrar pela nossa amada casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio. Que cada um de nós seja uma centelha divina do caminho da luz, iluminando por onde passar. Por alguém também que nos venha à mente e esteja sofrendo de dores físicas ou morais. Vamos, enfim, vibrar por nós mesmos para que sempre possamos encontrar no Evangelho de Jesus o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz do Mestre, que nos envolve neste momento, permaneça conosco. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos aproveitar esses minutinhos para pedir também uma vibração para todos os nossos companheiros do Caminho da Luz que estão passando por essa prova do Covid, não é? Existem vários trabalhadores, frequentadores, amigos nossos, companheiros, que têm na sua família ou em si mesmo esse teste, essa dificuldade. Então, vamos vibrar com todo o nosso coração e agradecer. Faz uma prece de Pai Nosso para nós encerrarmos, então? Com certeza. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Theo, muito obrigada. Foi muito bom te ver, muito bom ter a sua presença aqui. Eu vou te desconectar para poder encerrar. Gente, Tá bom. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu agradeço muito pela presença, pelo apoio, pelo amparo. Vamos lá. Boa noite para